O Dois Pontos hoje recebe os escritores Luiz Teixeira e Alain Mendonça. Música, teatro e literatura estão presentes na vida de Alain Mendonça. Enquanto a Cidade Dorme é o título de seu CD, onde Alain Mendonça, em parceria com outros intérpretes, canta e recita poemas de sua autoria. Já na trajetória de escritor, Alain tem 2 livros de poesia publicados, Varandas e Angústia, Álcool e Cheiro de Cigarro, com o qual ganhou o Prêmio Martins Filho da Academia Cearense de Letras. Na dramaturgia, Alain escreveu a peça Alto da Repartição das Almas e produziu o musical A Casa das Mulheres da Lua. Já Luiz Teixeira é médico homeopata nascido em Cedro, município do Ceará, e autor de A Dialética da Doença, seu primeiro trabalho como escritor. Na poesia, Luiz Teixeira revela-se com a publicação de Bissexto, organizada por Henrique Beltrão e editada pelo crítico literário Dimas Macedo. Fique agora com o bate-papo entre Alain Mendonça e Luiz Teixeira. Luiz, eu estava vendo aqui os escritos sobre você no seu livro. Sim. E descobri a origem da poesia, a matriz da poesia em você, né? E aí é muito parecido com a minha matriz poética, que é a coisa dos cantadores, né? Eu descobri que seu pai tinha esse fascínio pela poesia dos cantadores, né? E levava você a acompanhar isso também, né? E no meu caso eu também tinha um avô fascinado por isso também, e ouvia a infância inteira os cantadores, via os rádios da minha cidade, Russas. E aí fiquei pensando assim, a matriz da nossa poesia ela é a mesma, né? Nós somos pessoas do interior, né? E eu devia ter uns 7 anos de idade e meu pai me levava muito para ouvir cantador de viola. Eu ficava fascinado como é que aqueles caras faziam aqueles motes e achava fantástico. Passou. Quando eu fui fazer meu curso secundário, comecei a escrever poesia. Depois eu entendi de onde vinha. Foi de lá. Eu não faço poesia. Eu não começo a fazer poesia clássica, assim, bem rimada, em sextila maior, aquelas coisas, tudo bem bonitinho e tal. Porque era coisa que eu tinha ouvido, né? Bom, com o tempo eu fui fazendo versos livres, versos brancos e fui guardando. Mas a origem é a mesma. Aliás, a cidade que você nasceu é muito próxima da minha. Você nasceu em Rússia, eu nasci em Cedro. E eu trabalhei na sua cidade, como médico, 1 ano. E aí a musicalidade da poesia dos cantadores foi que me pegou assim na veia, como se diz, né? E daí me veio as primeiras escritas que já eram pensando em música, né? Uma musicalidade que vinha da palavra dos cantadores, né? Aquela musicalidade que eu comecei a reinventar aquilo em forma de letras de música. Aí depois os caminhos são diferentes, né? Assim, eu fui para outros caminhos também, né? Não só coisas de poesia cantada, né? Da palavra cantada, mas também para teatro e a poesia sem música, né? Poemas mesmo e tal. Mas a princípio era isso, era o fascínio daquela inventividade toda dos cantadores. Os cantadores de viola, emboladores. Tem um programa de rádio lá de Russas que meu avô ouvia direto, assim, eu me lembro dele sentado na cadeira de balanço dele, na hora do programa, ouvia, e aquele som... E você lá de ouvido, né? Sem nem entender direito, né? Andando, brincando pela casa e já aquilo entrando na raiz do juízo, como se diz, né? E ficando impregnado pro resto da vida. Como você, eu gosto muito de música, eu adoro música. Eu gosto de música, desde forró até música clássica, não faço distinção. Agora, ao longo do tempo, talvez pela minha formação, eu sou um cara mais velho que você, eu escrevi a poesia, como eu disse inicialmente, uma coisa clássica e tal, depois versos brancos, e confesso para você que eu não tenho a sua habilidade de fazer letra para música. Eu gostaria muito, mas não, eu só faço poesia para livro mesmo,
não consigo. Acho que a poesia de música tem uma característica diferente da poesia de livro. A poesia de música tem uma rima interna, não é? Às vezes você pega um verso, no meio tem uma rima lá em cima, outra lá e tal, e tem uma musicalidade própria. Eu acho que a poesia tem que ter ritmo, tem que ter uma espécie de som, tem que ter sentimento e tem que ter muita subjetividade. Mas confesso para você que já tentei algumas vezes fazer poesia para música, mas nunca gostei. Prefiro fazer uns poemas mais longos, ou, enfim. Esfinge. A poesia às vezes me maltrata, me devora, como se uma esfinge fosse. No final, outras vezes, termino decifrando o poema e me transporta ao céu e ao inferno, como Rimbaud e Dante. Nessa hora, o poema se joga no precipício em busca da esfinge. Tem uma coisa engraçada em relação a isso, assim, a poesia que é pensada para determinada coisa, né? No caso do letrista, tem muita poesia feita a partir de música mesmo, né? A partir das melodias. Música, depois põe a letra. Põe a letra. Isso acontece... Ou o contrário. Ou o contrário, né? Criar algo musical que é possível caber uma música ali que o músico põe e tal. Mas, independente disso, assim, tem umas coisas interessantes, porque como eu fiquei, de certa forma, conhecido como letrista, essas coisas, alguns poemas meus publicados em livro, né? Que eu nunca tinha pensado que pudesse ser música, as pessoas acabam encontrando música ali e tal. Eu acho que assim, quando alguma coisa pode ser pensada de certa forma forçada para aquilo, começa a ficar desinteressante. Quando é natural... tem que ser natural. Eu acho que alguns poemas eu estava lendo o seu livro e pensei, algumas coisas, elas têm a musicalidade delas. Ela talvez não seja a musicalidade marcada, né, nítida. Para a música, né? Mas acaba que alguma coisa pode ser musicada, entendeu? Muitos poemas, poetas assim que nunca pensaram em música, alguns poemas viraram música no decorrer do tempo, né? Drummond, o próprio Mário Quintana, Manuel Bandeira já pensava em música, né? Algumas coisas. Mas eu vou dizer para você que não foram músicas que fizeram muito sucesso, porque na verdade elas não foram feitas assim, especificamente para serem musicadas. Claro, toda poesia tem uma musicalidade, tem um ritmo, como eu disse, mas quando eu escrevo é mais só sentimento, só subjetividade, só. Eu quero dizer um monte de coisa em 2 palavras. Adorei a parte que é lusitana do teu livro, né? Que tem um poema para Pessoa. Fernando Pessoa, meu poeta predileto. Do Rio São Miguel, né? Sim. Que poderia ser o Tejo, mas é o rio da sua cidade, né? O rio, não é da minha cidade, é do sítio da minha avó. Do sítio da sua avó. É o rio do sítio da minha avó. Porque não fica muito claro, pode ser da minha cidade, mas no fim eu coloco entre aspas que eu adorei esse poema, adorei. É o Tejo da minha infância. E que na parte que você separa do livro, seu livro, da parte que seria a parte ligada a Portugal, uma coisa do tipo, né? Assim, imagens lusitanas, assim. E tem um poema de Fernando Pessoa que ele fala que o rio da aldeia dele... não é o rio da minha aldeia, mas o rio Tejo é o rio não é o rio da minha aldeia, uma coisa desse tipo assim. Mas que o rio da aldeia dele é mais bonito que o Tejo, porque é o rio da aldeia dele, né? E aí eu adoro esse poema. Eu li esse seu poema, Rio São Miguel e Riacho São Miguel, e pensei, remeti a essa história, né? E toda vida que eu passo em cima do Jaguaribe, de alguma forma, né? E geralmente acontece isso quando eu vou em Aracati, que eu passo em cima da ponte, né? Que o rio Jaguaribe passa por baixo e indo para o mar. Eu sempre penso isso. O Riacho São Miguel é um braço do rio Jaguaribe. Então eu também morei naquela região com metro e tive o mesmo sentimento que você. Quando eu passo ali, eu sempre lembro do Riacho São Miguel. Uma das cenas mais bonitas que eu tenho na minha vida foi ter visto em Fortim, quando ele desemboca no mar, né? É bonito, né? Porque eu imagino aquela coisa do rio que liga vidas, né? E o Jaguaribe... São como veias, né? Como artérias, e um vai completando o outro. E no caso desse rio específico, o Jaguaribe, ele liga muitas vidas ligadas a nós, né? Que vem do Cedro, que vem, né, dos afluentes, que passa ali por Russas
Do Médio de Vogaribe até não sei onde, até Lava da Madeira, por ali, aqueles rios todos desembocam no Jaguaribe, então aqueles rios todos são poesia para mim. Eu viajei muito de trem ali, quando era menina, eu vi o Rio Salgadinho, todas aquelas coisas, eu via de trem assim no inverno. Eu achava lindo aquilo ali. Era poético, muito. A imagem do... O barulho dele me lembrava os cantadores de viola. É que ele vai marcando Porque o barulho do rio, quando está na enchente, no pleno abril, maio, por aí, se você ouvir, tem poesia correndo ali. E você dentro do trem. Eu dentro do trem. Que o próprio som do trem também vira também, então também você vira pega musical, as né? coisas, mas aí é engraçado, porque eu sempre achei que poesia tinha que ter ritmo, tinha que ter sentimento, tinha que ter... Necessariamente não rima, depende de cada poeta. Mas eu tinha tudo para fazer letra de música e nunca consegui. Não. É uma frustração minha como poeta. Mas são detalhes de escrita, né? Eu muitas vezes quis fazer poesias de forma concreta, né? Que você faz também. É como se cada um tivesse o seu jeito, né? A sua relação com a caneta, né? Verdade. Sua relação com o papel, com a caneta, com as coisas que você filtra do mundo, né? Você filtra do mundo certas coisas e aquilo vai, de alguma forma, para o papel, né? A sua própria forma. É verdade. Você está falando, estou lembrando do poema que eu escrevi, lembra assim, 2 versinhos que diz assim: poetas são deuses loucos, se embriagam da palavra. Aí vai para ver que não tem tempo suficiente para falar sobre isso. Você deve ter lido, eu acho. Essa coisa da rima, da música e tal, por exemplo, os poetas mineiros, né? Fernando Brandi, Márcio Borges, tudo. Eles nas letras de música deles geralmente não tem rima. São coisas sem rima que são musicais mesmo assim. Mas se você prestar atenção, como nas letras que eu li suas no seu livro, seu último livro, tem uma rima interna, que talvez, quando você vai fazer a letra para a música, você não percebe, mas tem uma rima dentro da sua cabeça. Não necessariamente ão com ão, R com R, né? Mas tem umas rimas ricas que é rimar um adjetivo com substantivo, que são poesias ricas, né? Às vezes são versos brancos ou versos livres, mas tem uma rima interna, tem um ritmo, né? Que é diferente da poesia mais de livro. Pelos porões, bosques e jardins, um homem reinventa o universo. Novo outras vidas, raízes, verbos, novos versos. Clorofila, olhos rumo ao sol e lágrimas de amores não secretos. Numa explosão de multicores, o homem procura um sustento. Não é pão nem água, são sonhos que povoam seu vasto pensamento. E o cobram cada dia e trocado, amarras de poder parar o tempo. Homem bicho de latas e palavras, reinventa amores e saudades, medonha erupção da ausência, nome de vulcão e de cidade. Tudo que o faz ser pássaro morto é a ferida viva que sempre arde. Homem-arte em carne viva, observa tudo muito atento e explode no ventre novas cores, as ânimas de novos pensamentos. E num corpo suado de mulher, o poeta redescobre o nascimento. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais sobre Alain Mendonça e Luiz Teixeira. O Dois Pontos de hoje recebe o escritor e compositor Alain Mendonça e o médico e também escritor Luiz Teixeira. Eu venho nesse exercício da palavra cantada há um tempo, e aí, graças às divindades, eu venho tendo pessoas próximas a mim, né, nessa caminhada. Aí vários parceiros, e desses parceiros vão gravando músicas minhas,
e dessas músicas vão virando discos, né? Aí, por exemplo, tipo, acho que você deve ter ouvido já, Enquanto a Cidade Dorme, é um disco do letrista, né? É engraçado que é o livro do poeta letrista, mas é música, né? É música. E aí tem vários parceiros aqui. É bacana, assim, é encontro da poesia, e a gente está meio que vivendo isso também, né? A gente estava naquele encontro com eu, você, Henrique, o Carlinhos Perdigão, né? Catiúcia. Uma passagem de ano. A gente acaba que se encontra também de várias formas, né? A nossa palavra vai se encontrando. Eu tenho música com o Henrique, por exemplo. Eu sei. Henrique Beltrão. Eu sei. Que aí ele acha interessante o lance dos poetas que se encontram fazendo música, né? E aí acho que é maravilhoso, cara, esse encontro que a poesia nos proporciona, com a gente mesmo e com as outras pessoas, né? Um blues sem cor, a alma eclética, no coração o lamento, que grite ao mundo a dor da mãe África. E esses bissextos, faz poesia bissexta, o filho que nasceu no 29 de fevereiro, prefácio aqui do Dimas Macedo, né? Que diz que como fosse uma peleja para diminuir essa distância, né? Entre um poema e outro, diminuir esse ato bissexto, né? Em relação à poesia. Mas eu acho que você faz poesia de várias formas, diariamente, né? No seu trabalho. Eu acho que a gente faz poesia a todo momento, né? Porque a poesia é uma coisa que, sem ela, eu não sei se a existência valeria a pena. Meus amores nunca foram terminados. Nunca fechei porta alguma. Abri, sim, várias portas ao mesmo tempo. Peguei várias estradas, no mesmo dia bonito para chover. E fui bebendo água da chuva, nos botequins de beira de estrada. E fui bebendo água da culpa, das chuvas que não peguei. O Varandas, o primeiro livro, ele foi escrito construção de poemas, né? Não foi escrito para o livro, né? Depois foi uma coletânea de poemas que foram que tinham a imagem do poeta por quais varandas passou, né? E aí, como fosse do sertão, a cidade e a tipos de poesia, a tipos de escrita. E aí Varandas é isso. Varandas é justamente o eclético, o diferente, né? É a transição do sertão para a capital. E esse aqui é mais... Esse aqui, ele foi um projeto inicialmente do Yuri Yamamoto. Yuri é um cara que trabalha com teatro, com artes plásticas, e me encomendou poemas para uma peça que ele estava fazendo, com esse título, Angústias, Álcool Cheio de Cigarro, o título é dele. E aí eu fiz os poemas sobre o amor destruído, o amor despedaçado, a desilusão do amor. E quando eu vi, eu tinha um livro na mão, né? Passei os poemas para ele trabalhar no espetáculo, e acabei publicando, né, com autorização dele para usar o título e tal. E os desenhos dos meus 2 livros são do Yuri, que eu acho maravilhoso. Assim. Tão ótimos, eu adorei. Muita gente começa a folhear meu livro e para os desenhos, né? Eu estou dizendo que o livro é do Yuri com poemas meus, sabe? Então... E por hoje é só. Agradecemos pela sua audiência e para mandar sugestões ou comentários, use o nosso endereço eletrônico @unifor.br. Nos vemos no próximo programa. Até mais!